sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião de dois livrinhos, mas antes de passarmos ao vídeo propriamente dito, venho-vos fazer aquele pedido habitual de, caso não sejam subscritores do canal, subscreverem, ativarem o sininho das notificações, que assim estão sempre atentos quando eu publicar um vídeo, partilharem com os vossos amigos, colocarem o like, comentarem, tudo isso é aqui importante então para o meu canal continuar a crescer. Os dois livros que vos tenho então para falar são aqui relacionados mais ou menos dentro da mesma temática, portanto Segunda Guerra Mundial, e serão então de dois livros para o Wall 76 da Dora, que era em janeiro, mas que durante o resto do ano podemos continuar a usar a hashtag. O primeiro livro é então Roça Branca, Floresta Negra. Este foi um livro que eu tomei conhecimento, julgo eu que foi o ano passado, quando li um livro aqui também relacionado então com a Roça Branca. A Roça Branca foi um movimento alemão, de um grupo de estudantes, então que estava contra o regime nazi. E portanto eu li um livro, eu não sei se foi ano passado, se foi há 2 anos, agora não estou bem certa, mas sei que li um livro sobre essa temática e na altura falaram-me deste livro e eu fiquei muito curiosa. Aqui o autor pega então nesse movimento real, aqui o Roça Branca, e depois dá-lhe aqui uma história fictícia com personagens fictícias. Temos aqui a nossa protagonista que é Franca, alemã, mora então na Floresta Negra, mas ela foi estudar para Munique e foi em Munique que ela então conheceu e se envolveu aqui com o movimento Roça Branca e nós já estamos a acompanhar o início da história, já depois então do final dos membros da Roça Branca terem sido julgados, alguns condenados. No caso desta personagem fictícia, ela acabou por ser condenada, julgo eu, a 6 meses de prisão, e isto já apanha depois então o início da história. O que eu quero dizer é, o início da história já é após o julgamento dela, já é após ela ter cumprido pena, está de regresso à terra natal por causa do testamento do seu pai, e nós percebemos que ela está aqui prestes a suicidar-se, e é quando está então para ir suicidar-se que ela encontra um homem, neste caso um homem com a farda de aviação alemã, inconsciente, com as pernas partidas na floresta, e ela é enfermeira e portanto ela acaba por, apesar de ser também aqui contra o regime nazi, acaba por querer ajudar este homem e então tento aqui salvar. E portanto nós depois, é através então nesta história do presente que nós vamos conhecendo o passado. Nós ficamos a conhecer o passado então da Franca e ficamos também a conhecer então aqui deste aviador que aparentemente não é então este aviador alemão, e portanto acabamos por ter aqui duas personagens com segredos e que têm que aprender a confiar neles próprios, um no outro, é isso que eu quero dizer. E depois, como é óbvio, vamos tendo aqui perseguições a estas duas personagens, eles vão ter que confiar, lá está, um no outro e partirem juntos aqui então nesta fuga. Eu confesso que fiz uma grande leitura. Foi muito fácil conseguir me relacionar com os personagens, conseguir sentir estas personagens, apesar do livro, o livro não é muito longo, o livro tem, acho que não chega a 300 páginas, pois não, o livro tem aqui 256 páginas, portanto é uma história relativamente curta, mas que ainda assim, a forma como o autor nos foi apresentando os personagens, e nós conseguimos, eu pelo menos consegui sentir esta empatia com os personagens, sentir estas personagens reais, e portanto eu fiz uma grande leitura. Eu vou dar 5 estrelas, não são umas 5 estrelas totalmente gordas que me arrebatassem, mas são umas 5 estrelas sólidas. Eu depois cheguei ao fim a querer saber mais, a querer ficar a conhecer mais sobre estas personagens, que vamos por ter aqui também uma história de confiança, tentar confiar em quem nós não conhecemos, e portanto eu gostei mesmo bastante. O segundo livro é então A Honra do Silêncio, de Danielle Steel. Sim, este é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro foi um que é O Meu Filho Nick, e portanto é aqui uma biografia então sobre a história do filho da autora, e este, e portanto uma história real. Este é então uma história fictícia, mas que acompanha aqui a Segunda Guerra Mundial
e mais na ótica de japoneses e na ótica de já americanos de ascendência japonesa. Este livro foi, quando eu li, se não estou em erro, o Gosto Proibido do Gengibre, que é um livro que também aborda então esta questão de famílias japonesas americanas. Os campos, não campos de concentração porque eles tinham outro nome, mas também houve campos então para estas famílias. Já tinha sido um tema que tinha sido abordado num livro que eu li, O Amante Japonês, de Isabelle Allende. Portanto, eu comecei por o Amante Japonês de Isabelle Allende, que foi quando tomei conhecimento então destes campos para famílias japonesas. Nesse vídeo sugeriram-me O Gosto Proibido do Gengibre. E depois, quando eu li O Gosto Proibido do Gengibre, que adorei, e que é um livro que eu recomendo bastante, porque foi mesmo muito, muito bom, eu julgo que foi a Ana Assanha que me falou deste livro, e acho que foi nesse livro. E eu fiquei muito curiosa, e consegui encontrá-lo na Biblioteca de Carnida, eu julgo que foi 3 euros e, portanto, não hesitei. Nós temos aqui a história, inicialmente, contada, então, numa família japonesa, no Japão, em que é um homem, ele está nos 35, acho eu, e ele tem uma visão mais progressista, apesar de casar com uma jovem que acaba por ser mais tradicional, ele tenta então aqui dar este cunho mais progressista à sua família. Acaba por ter 2 filhos, uma filha e um filho, a filha é mais velha, e ele tenta incutir então também aqui o inglês, a língua inglesa, e depois acompanhamos então a história da filha, então deste homem. Ela tem 18 anos e o pai lá convence a ir estudar pelo menos um ano para os Estados Unidos, para a Califórnia, para a casa de um primo do pai, da família, portanto o primo é casado, o primo é japonês mas está na Califórnia acho que já há 20 anos, casado então com uma mulher que ela já é americana, já nasceu lá, mas os pais dela são japoneses. E a jovem, que inicialmente tem umas ideias muito tradicionais e muito... Portanto, nós temos aquela visão do Japão muito tradicional, muito mais fechada, muito mais... o papel da mulher muito mais tímido, muito mais submisso. E depois ela tem este contraste então com a ida para os Estados Unidos. Eu gostei muito da forma como a autora então abordou aqui a história, começando então a dar-nos esta visão mais tradicional do Japão, depois o contraste com os Estados Unidos e depois então temos aqui a Segunda Guerra Mundial e depois então aqui a entrada dos Estados Unidos para a guerra com o ataque a Pearl Harbor e a forma como este ataque de Pearl Harbor afetou os japoneses e as famílias de ascendência japonesa que viviam nos Estados Unidos. Portanto, os tais campos aqui de concentração eram campos então para onde foram levados estas pessoas. E temos aqui depois também, como é óbvio, aqui uma pontinha de romance, mas que ainda assim eu gostei bastante, não achei lamechas nem nada disso. Foi uma história que eu adorei. Eu confesso que já ia com algumas expectativas, porque tinha-me sido recomendado pela Ana Assanha, que tem um excelente gosto e aqui muito dentro do meu género, e portanto, mas a verdade é que acabou por me conquistar ainda mais do que aquilo que eu estava à espera. Talvez porque eu ia também um bocadinho reticente, porque eu não sou uma pessoa que leia muito sobre... que tenham histórias com contornos mais orientais, não é um género que eu normalmente leio, não é algo que me seduça, mas eu gostei muito mesmo de ter então este contraste de costumes, de tradições, e foi mesmo uma leitura 5 estrelas, e que a autora, apesar de lá estar do livro também não ser muito grande, de ter também esta pontinha de romance, a autora conseguiu aqui criar e mostrar então aqui estes campos, esta história, daqui de uma forma muito harmoniosa e muito... que me pareceu muito real. Eu gostei muito também das personagens. E pronto, foi mesmo uma grande leitura. Eu vou então ficar por aqui. Ficam então aqui estas 2 sugestões aqui de mais 2 livros dentro da temática do Holocausto. Digam-me se já leram algum, se conheciam, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo.